O programa Além da Notícia desta noite está falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a inclusão como um todo da pessoa com deficiência. E agora quero falar aqui com o Suede sobre esta nova lei que foi sancionada, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, que diz assim: prevê que empresas a partir de 50 empregados reservem pelo menos uma vaga para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Até então, as cotas deveriam ser aplicadas pelas empresas com mais de 100 empregados. Já mudou? Mudou. Na verdade, nós temos uma lei antiga, que é a 8.213, que obriga as empresas, alcança as empresas que têm mais de 100 funcionários. Agora 50. Agora, com a nova lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, ela alcança, pega as empresas com 50. A partir de 50. A partir de 50. Né? Então, de 50 funcionários, as empresas são obrigadas a reservar dentro do percentual, de 50 a 99, 1%, de 100 a 200, 2%, de 200 a 500, 3%, de 500 a 999, 4% e acima de 1.000, 5% de vaga reservada para pessoas com deficiência. Vamos lá, eu vou tocar em alguns pontos aqui, aqueles que merecerem. Tem um dado importante que faz com que o turnover na empresas, né, aconteçam muito, ou seja, uma pessoa é contratada e depois ela é demitida. Acontece muito esse rodízio nas empresas, com trabalhadores com deficiência no que diz respeito à reserva de vaga. Isso é proibido, a lei proíbe. Ela não proíbe ter que tirar uma pessoa que de repente não está se adequando ao trabalho. Só que é o seguinte, o empresário, quando contrata uma pessoa com deficiência aquela vaga não pode mais ficar vaga. Se uma pessoa foi contratada para aquela vaga e o empresário tiver que tirar aquela pessoa, antes de tirar, ele tem que contratar uma outra pessoa para ocupar aquela vaga. Outra pessoa com deficiência. Esse instrumento foi construído exatamente para poder inibir com que o empresário contrate uma pessoa para ocupar naquela vaga e depois demita e a vaga fica desocupada. Né? Então, isso é proibido. Então, as pessoas que se enquadram nessa situação, que foi contratado por um empresário, por uma empresa, para trabalhar na reserva legal de cotas, né? Se foi demitido, tem que procurar o Ministério Público do Trabalho ou as entidades para que, de fato, tenha o seu direito assegurado. Quem vai fiscalizar esta lei é a própria pessoa, porque não tem como o Estado fiscalizar. Então, ela mesma, ela pode procurar, então, estes organismos que você acabou de citar. Com certeza. O Ministério Público do Trabalho e as delegacias regionais do trabalho, espalhadas por todo o Brasil, são responsáveis, né, para poder fiscalizar se as empresas estão cumprindo. Mas as pessoas, o trabalhador com deficiência, que se for contratado, se ele estiver sendo discriminado, se ele for demitido, ele tem que procurar, entendeu, um desses órgãos, ou então procurar uma entidade. Aqui no Distrito Federal, você procura o ICEP Brasil, através do telefone 3031 1700, e nós vamos lhe orientar da melhor forma possível. Se precisar de ajuda jurídica, nós vamos nos ajudar para que você possa se manter no seu emprego. Tudo bem. Vou citar outros pontos, aqueles que merecerem comentário, você pode, por favor, interferir. No exercício de cargo público, isso está na nova lei, hein, gente? No exercício de cargo público, a pessoa terá assegurado o uso de tecnologias apropriadas quando necessário. A nova lei para pessoa com deficiência prevê o auxílio e inclusão para quem exercer atividade remunerada. Isso é um dado muito importante. Nós estávamos, inclusive, com receio desse ponto específico sofrer veto, né? Mas, graças a Deus, não. O que acontece? Nós temos hoje 2.400.000 pessoas com deficiência no Brasil que recebem um benefício do governo conhecido como BPC, Benefício da Prestação Continuada. Esse benefício, ele atende as pessoas com deficiência com renda de até 1/4 de um salário mínimo, né? E ele passa a receber um salário mínimo aquele que não tiver condição de suprir a sua própria despesa, necessidades. Ao Estatuto da Pessoa, e o seguinte, no BPC, a pessoa que recebe benefício, se ele trabalhar, o BPC fica suspenso por 2 anos. Se ele perder o emprego, ele pode ir na agência do INSS e conseguir o benefício de novo. Isso na lei do BPC. Com a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora muda o nome, agora é Auxílio Inclusão, a pessoa com deficiência não tem mais a questão da renda per capita. A pessoa com deficiência, que não tem condições de manter o seu sustento, ele pode dar entrada, né, e receber um salário mínimo. E o que é mais importante, se ele conseguir um emprego, ele não perde o auxílio, não é, inclusão,
que esse, para mim, é um dos aspectos mais importantes dessa lei, porque ele vai fazer uma revolução no meio do trabalho, não é? Você tem... Por que as pessoas hoje não querem que tenham um benefício, recebem benefício do governo, não querem trabalhar? Porque a maioria das empresas querem pagar um salário mínimo, R$800, R$900 para uma pessoa. Ele não vai perder o benefício para ganhar quase que o mesmo valor que ele recebe. Uhum. Com a lei da inclusão, ele não perde o benefício e aí isso vai incentivá-lo, porque ele possa buscar um outro trabalho que vai complementar o auxílio inclusão que ele recebe. O que acontece? Ele passa, em vez de receber, a também pagar os impostos dele. Não é? Então, o governo, que antes só pagava, passa, com essa nova lei, também de aumentar as suas receitas, com o pagamento do INSS, com o pagamento do FGTS. Então, essa lei é muito importante porque, ela, de fato, ela promove a inclusão que nós tanto temos lutado no Brasil. Bom, tem aqui um outro ponto ainda, olha, atenção. 10% das concessões do serviço de táxi para motoristas com deficiência. Isso também vai revolucionar muito. Com certeza. Vamos agora para o campo da educação. Mínimo de 10% das vagas reservadas às pessoas com deficiência nos processos seletivos para cursos do ensino superior. Isso também compreende concursos. Compreende. Isso, não concurso, só nos cursos de faculdades. Universidades. Exatamente, nas universidades. Na questão do concurso público, ele, independente de ser nível superior ou não, ele tem uma reserva, não é, de até 5%. Mas a reserva, né, é menor que esta, então? Exato. Agora, nós temos legislação aí que já foi aprovada, inclusive, no Senado, que traz... Aqui no Distrito Federal é 20% nos concursos públicos do Distrito Federal. No governo federal é até 20%. Uhum. Só que eles de 5 a 20%. Só que geralmente eles fazem 5%. Né? Tá, vamos lá. Segundo ponto, o novo estatuto e a lei para pessoas com deficiência proíbe que as escolas privadas cobrem mensalidades mais caras para alunos com deficiência. Isso aqui acontecia? Isso é um absurdo. Isso acontecia, já foi detectado, isso já foi alvo de reportagem na imprensa, de escolas que cobravam um pouco mais porque automaticamente dá um trabalho maior para a escola, né, em termos de profissionais e tudo. Com a lei, isso acaba. Bom, próximo ponto. Obriga o poder público a incentivar e fomentar a publicação de livros acessíveis pelas editoras brasileiras. Não entendi. Livros acessíveis, né? Nós temos que são livros digitais, né, para os deficientes visuais. Então, nesse caso, para os deficientes visuais. E como é que é um livro para um surdo? Né? Se ele não compreende o português na sua essência, ele tem uma outra língua. Tem que ter, né, a linguagem de sinais, né, para que ele possa, de fato, compreender. Bom, então, a nova lei, o que diz da linguagem de sinais? A nova lei fala que os aspectos, as provas, né, realizadas nos concursos públicos têm que ser acessíveis. Né? Só que isso é uma discussão que a gente tem que avançar. Ainda tivemos recentemente no INEP, né, que é ligado ao Ministério da Educação, que é responsável pelas provas do Enem, do SISU, Prova Brasil, para que a gente possa exatamente quais os mecanismos, já que a lei está vindo garantir aí, quais os mecanismos, não é, tecnológicos que a gente pode, não é, digamos assim, trabalhar para que possa o surdo fazer uma prova dentro da língua dele, que é a Libras, né, que inclusive é uma segunda língua oficial. Como é que um cego pode fazer uma prova, não é, acessível, né, dentro da capacidade dele, para que possa ser estabelecido de uma vez por todas a igualdade de oportunidade para todos. Então, isso é um avanço que nós estamos enfrentando. O movimento está organizado, discutindo isso no país inteiro, para que a gente possa, de fato, garantir com que aquilo que a legislação define. Mas quanto ao ensino dessa linguagem dos sinais, o que diz? O ensino da linguagem de sinais, inclusive aí na própria lei, se você permite, fala que, inclusive, é o seguinte: a oferta de educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libra, como primeira língua. Ou seja, aqui no Distrito Federal nós temos uma escola bilíngue, não é? Onde tem professores que dão aula de matemática, dão aula de história, dão aula de português na língua do surdo. Então a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, ela vem reforçar, não é? Que nós possamos ter intérprete de Libras, não é, professores, surdos professores, para que a gente possa exatamente estar qualificando, educando os surdos na sua língua
materna. Deixa eu acelerar aqui no campo da saúde, agora o que diz a nova lei. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, poderá ser utilizado na compra de órteses e próteses, uma boa. Proíbe os planos de saúde de praticarem qualquer tipo de discriminação à pessoa em razão de sua deficiência, era outra coisa grave, né? Isso, com certeza. Muitas vezes a pessoa um pai de uma pessoa com deficiência severa procurar um plano para aquela criança, às vezes o plano não quer aceitar, achando que as despesas decorrentes de processo de consulta, cirurgia ou atendimento muito alto. Aí com a nova lei, graças a Deus que isso vem ser banido. Né? Tá. Prevê a obrigatoriedade de aceitar um acompanhante nas instalações, leitos médicos e hospitalares. Era uma dificuldade também essa? Às vezes, nós temos dificuldade, né, hoje os leitos dos hospitais são todos cheios, então não se permite um acompanhante, né? Eu acho que uma pessoa independente da deficiência ela tem direito de um acompanhante ali para que possa estar ajudando ela em algumas situações por conta da falta de estrutura dos hospitais. Uhum. Uma pessoa com deficiência, não, agora, pela lei, ela tem o direito de ter uma pessoa para poder estar lhe atendendo. E essa questão da lei ela vem exatamente por conta da falta de estrutura. Né? Se você tivesse estrutura de saúde, de pessoal, não precisaria de você ter uma pessoa ali, não é, que pudesse atender um atendimento mais específico, não é, da necessidade do paciente. Tá. Deixa eu avançar no campo agora da acessibilidade. Eu havia te perguntado aqui, fora do ar também, se o Brasil, como ele está classificado dentre as demais nações, do país que observa as leis de acessibilidade, que oferece acessibilidade. E o que você me disse? Olha, nós temos no Brasil, recentemente sancionada a Lei das Calçadas, não é? Que inclusive é de autoria da deputada Mara Gabrilli, que é uma pessoa com deficiência. Sim. Não é? E que tem contribuído muito com o aspecto da acessibilidade no Brasil. A Lei da Calçada ela vem exatamente promover a acessibilidade nas calçadas e ela coloca inclusive a responsabilidade do proprietário da casa na manutenção daquela calçada. Não é? Se não fizer, inclusive pode ser multado. No Brasil, os acessos nas lojas, não é? Para que as pessoas com deficiência possam fazer suas compras, elas são ocupadas geralmente por mercadoria. Não é? Você hoje, a questão da acessibilidade das calçadas, não é? que as pessoas com deficiência têm o direito de circular, infelizmente, além de serem calçadas esburacadas, né, quebradas, elas são ocupadas, não é que isso inclusive é uma questão cultural, mas é uma responsabilidade do Estado ter que promover a acessibilidade. Nós temos não só acessibilidade física, tem a questão do transporte coletivo, que é uma situação complicada. Nós defendemos que a acessibilidade ela tem que atender o desenho universal e a acessibilidade para todos ao mesmo tempo. É para o deficiente, é para o idoso, é para a mulher gestante, não é? É para a pessoa com baixa estatura. E aqui, por exemplo, não só no Distrito Federal, como no Brasil inteiro, você vê aí os elevadores nos ônibus, que inclusive aquilo é constrangedor. Muitas vezes, não é, a pessoa, quando o deficiente, o cadeirante, quando vai entrar, tem que sair um cobrador, tem que ir lá ligar a chave para poder, o ônibus vai, e a pessoa que está dentro do ônibus está com horários para chegar até seu trajeto. Sim. Ele, inclusive, aquela situação traz constrangimento para a pessoa com deficiência. Além disso, que a maioria das vezes o elevador está quebrado, não funciona. Eu ia citar isso. E aí o deficiente fica prejudicado. Ele sofre isso aí duplamente, a questão do preconceito, da discriminação e às vezes não consegue entrar porque o equipamento está quebrado. Por isso que nós defendemos o ônibus no transporte coletivo, o ônibus rebaixado. Né? Que ele rebaixa, fica igual ao meio-fio e aí você tem acessibilidade de todos. Eu tenho um filho com 12 anos, ele é deficiente e a minha esposa sofre justamente nos ônibus quando precisa para fazer transporte. Essas mesmas causas aí que você acabou de citar. No campo da acessibilidade, para terminar, eu quero citar brevemente aqui alguns pontos. Exige a adaptação dos locais de votação aos diversos tipos de deficiência. 3% das casas fabricadas com recursos de programas habitacionais do governo deverão ser acessíveis a pessoas com deficiência. 10% das vagas em hotéis deverão ter acessibilidade. O poder público deve garantir acessibilidade às pessoas com deficiências em obras, em espaços públicos, durante e após os serviços. Reserva de 2% das vagas em estacionamentos para pessoas com deficiência.
Teatros, cinemas, auditórios, estádios de futebol passam a ser obrigados a reservar espaços e assentos adaptados. E, por fim, um dos últimos tópicos, 10% das frotas de táxi adaptados para o acesso das pessoas com deficiência. Cabe a quem tem uma questão de deficiência em casa, na família, um conhecido, debruçar-se sobre a nova lei, importante inclusive para cobrar o funcionamento dela. Suede, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade para poder estar aqui debatendo com você, aqui na Canção Nova. É um assunto que a gente considera de muita relevância para toda a sociedade brasileira. Parabéns pelo trabalho de vocês do ICEP. Parabéns pela assistência que vocês dão, pela ajuda samaritana, diria assim também, a toda a sociedade. Prazer recebê-lo. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Viu como foi bom? Espalhe, divulgue este programa na internet, na nossa página. Você pode assisti-lo novamente, enviá-lo para alguém que perdeu este programa de hoje. E na próxima semana voltaremos com mais um Além da Notícia. Boa noite, bom sono e até lá.